Oi, gente, boa noite. Para quem não é inscrito no canal, sejam bem-vindos e se inscreva. Para quem já é inscrito, é um prazer te ter aqui de novo. E, gente, hoje eu vim trazer um vídeo para vocês um pouquinho diferente do que eu tô acostumada a trazer. Por quê? Eu fiz uma enquete no TikTok, muitas pessoas que me seguiam lá pediram para mim trazer para cá relatos sobrenaturais. E resolvi aceitar e acatar o desejo de vocês. Então hoje eu vou começar o meu primeiro vídeo da saga de relatos sobrenaturais pro YouTube. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já senta aí, curte, comenta, compartilha. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo também, quiser mandar o seu relato para mim, eu vou deixar o meu e-mail. Aí vocês podem mandar para mim que eu vou estar trazendo para cá os relatos dos meus seguidores, né, gente? Então, sem mais delongas, eu não podia abrir esse novo vídeo do canal sem mais, sem menos, sem o meu primeiro relato. Então, hoje eu vou contar para vocês sobre a amarração amorosa, que foi quando eu fiz. Mas antes de contar, gente, não aconselho a fazer, não faça, mas assim, como cada um tem a sua vida e o seu livre-arbítrio, fica a critério de cada um. Mas se conselho fosse bom, a gente vendia e não se dava. Então, um conselho meu, se puder fazer, não faça. Bom, gente, o relato que eu vou contar pra vocês foi de um relacionamento que eu tive. Eu vou mudar um pouco a ordem temporal dessa história, os nomes, para que não venha futuramente a me dar algum tipo de problema. Mas isso aconteceu lá muitos anos atrás, eu já era bem novinha na época. E eu tava num dos meus primeiros relacionamentos. E na época, eu me apaixonei por uma pessoa que não tinha como a gente ter nenhum tipo de aproximação, entende? Era um convívio, assim, diferente de todos que eu tive. E para aquela época, eu frequentava uma religião de matriz africana, e eu não vou entrar em detalhes. Hoje em dia eu não pertenço mais à religião, eu não frequento mais nenhum tipo de religião espírita ou umbandista, enfim. E na época eu gostei dessa pessoa, eu a contei pra ela que eu tinha me apaixonado. A pessoa não reagiu de uma forma como eu esperava. A pessoa disse que não gostava de mim, que não havia a menor chance da gente poder ficar junto, porque tinha aquela incompatibilidade de sentimentos, entre outros motivos. Aí eu fui. Na época eu trabalhava, né, com alguns guias, fiz algumas oferendas, fiz alguns ebó, fiz algumas orações, tanto para, né, para Pombogira, quanto para Exu, quanto para as 13 almas. Eu não vou deixar receituário aqui para ninguém, para que ninguém possa fazer. Então eu não vou dizer como foi feito e nem nada do tipo. Mas fiz a oração para as 13 almas, fiz trabalho com 13 almas, fiz trabalho com Pombogira, enfim. Aí fiz os meus trabalhos, na época eu tinha convívio com essa pessoa, eu consegui pegar umas coisinhas dela e resolvi fazer a amarração. No começo eu achei que aquilo não tinha dado certo, tinha dado errado. Até que se passou por volta de uns 4, 5 dias. No quinto dia, ele me manda uma mensagem pedindo pra gente conversar. Eu achava que era, sei lá, um assunto assim, rotineiro, como a gente sempre conversava. Aí ele foi e disse pra mim que nesses 4 dias que a gente ficou um pouquinho afastado, os cachorros, gente. Então ele disse que tinha pensado em mim nesses últimos 4 dias e que ele tinha chegado a uma conclusão que ele estava criando um certo sentimento por mim e que queria que a gente pudesse dar continuidade nisso. Gente, eu nunca vou esquecer naquela época. Aquilo foi o auge pra mim, foi uma notícia assim que, nossa, eu fiquei como se eu tivesse ganhado na Mega Sena. E ali a gente começou a ficar e tal. Depois passou mais ou menos um mês e eu firme, né, nos trabalhos, firme na amarração, fazendo uma atrás da outra. Eu não fiz só uma, eu fiz várias. Aí por última, na época eu tinha
uma moça que trabalhava comigo e eu fui até uma encruza, fiz o ritual que tinha que ser feito, pedi para essa moça que ela me ajudasse a firmar mais esse relacionamento. Eu não me contentava com menos, eu queria mais. Aí fiz um trabalho com ela e pedi que se ela realmente me atendesse, eu faria um trabalho melhor para ela. Em troca, eu queria que ele namorasse comigo. E, gente, não foi 3 dias. Eu fui pedir ele namoro. Nunca vou me esquecer disso. Me lembro a data, o mês e o ano certinho que ele me pediu namoro. E dali, tudo parecia estar perfeito para mim. Anos se passaram, um ano virou 2, 2 anos virou 3, até que no 4º ano as coisas deram uma piorada muito drástica. Eu lembro que a gente começou a brigar muito, eu fiquei com ciúmes possessivo imenso. Na época eu tinha ciúmes dessa pessoa com qualquer coisa, tanto com mãe, com irmã, com prima, com cunhada, com cachorra, com passarinho, com periquito, com papagaio. Gente, eu tinha ciúmes dele até com a própria sombra. Eu não gostava que essa pessoa fizesse nada sem mim. E dali em diante o relacionamento mudou. O que era um relacionamento bom, amoroso, começou a se tornar um relacionamento tóxico. Só que da minha parte, não da dele. E foram muitas e muitas e muitas brigas. Nossa, eu nunca vou me esquecer que a gente brigava muito, 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 muito. E numa dessas brigas, eu me lembro que a gente se agrediu fisicamente, além de verbalmente. E eu machuquei ele e ele também me machucou. Ele olhou pra mim naquele momento que a gente tava brigando e falou pra mim assim: eu não te amo, eu te odeio, mas eu não consigo viver sem você. Quando eu ouvi aquilo e eu olhei nos olhos dele, eu sabia que ele não me amava. Eu sabia que eu estava vivendo um conto, uma situação que só eu queria. Naquele dia, eu passei a noite toda sem dormir, pensando. No outro dia, acordei de manhã, ele veio me pedir desculpas e eu me despedi. Disse para ele que eu realmente o amei verdadeiramente. Disse que eu o amei verdadeiramente, mas que talvez fosse errado da forma que eu consegui trazer ele para mim. Quando chegou de noite, eu fui na encruzilhada, levei uma amiga, eu trouxe a moça que eu trabalhava, né? Ela incorporou em mim e pedi para minha amiga que falasse para ela que desfizesse todos os trabalhos que eu fiz, todos, não deixasse um para trás. Aí, enfim, eu fui procurar todos os trabalhos que eu fiz, porque alguns eu enterrei, outros eu ofertei, outros eu orei. E resolvi desfazer todos. Quando eu achei o último trabalho, que na época era um... Enfim, não vou entrar em detalhes para vocês não tentarem fazer. Quando eu achei o último trabalho que eu desfiz, eu senti como se algo rompesse, sabe? Eu senti assim um... Ai, gente, não sei te explicar, como se fosse um peso, sabe? Eu senti como algo naquele exato momento tivesse sido liberto. E a gente nunca mais se falou. Ele seguiu a vida dele, eu segui a minha, mesmo gostando dele. Eu me mudei de cidade, porque eu não conseguia ver ele com outra pessoa. Até que o tempo curou as feridas e eu me casei. O que tem dessa história para vocês? Gente, amarração existe. Eu fiz, deu certo, teve as consequências, eu paguei, não foram boas, foram ruins. Então, antes de você tentar fazer alguma coisa para alguém, seja para amarrar, seja para punir, lembre-se, a vida é uma via de mão dupla. Tudo que vai, volta. E esteja disposto a pagar por aquilo que você fez, assim como eu paguei quando eu fiz.
Hoje, graças a Deus, eu acredito que não tenha nada pendente. A gente às vezes se tromba, vem aquele sentimento de nostalgia, mas fica o sentimento de gratidão e de arrependimento, porque de verdade, hoje em dia, se eu pudesse voltar naquela época, eu não teria feito. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro relato. Acredito que não tenha algo tão sobrenatural quanto vocês estão acostumados, mas é algo que envolve, né, o sobrenatural. E eu quis trazer para vocês primeiro esse vídeo. Então, assim, aguardem para os próximos. Eu espero que tenha um bom engajamento esse vídeo para eu poder trazer mais coisas para vocês de relatos, tanto de seguidores quanto também de mim. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.